Alguém lê para nós de novo? De uma outra Bíblia? Vocês têm alguma outra tradução? Posso ler, Regina? Obrigada. Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria. Em nossos lábios, cantos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes nos desertos do sul, os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida, caminham chorando os que levam a semente a espargir. Na volta, virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Esse é um salmo do exílio pós-exílio. O que a gente poderia pensar? Quando foram... Está dando eco? Não, no seu microfone está com eco. O meu está desligado. É bom desligar o microfone. Quando foram chorando. E ao regressar, estavam felizes, carregando seus feixes. O que nos deixou alegres e tristes este ano? O microfone da Bernadette está dando retorno. Ai, por que será? O que eu faço aqui? Eu estou no celular. É preciso fechar o microfone, porque o som da Regina entra pelo seu microfone e vaza. Isso, Bernadette. Quando você for partilhar alguma coisa, você abre o microfone, tá? Pronto? Uhum. Parou o eco? Pronto, parou. Ai, eu fico esquisita. Quando for partilhar, é só abrir o microfone e partilhar, tá? Daí outro fecha. Então, a partir dos símbolos que vocês trouxeram, Almir, seja bem-vindo, querido. A gente leu o Salmo 126, agora a gente está começando a meditar o Salmo, já misturando com os nossos símbolos, misturando com as nossas lágrimas e os nossos momentos de alegria. Então, a partir dos símbolos, ou do que vocês quiserem, vamos falando um pouco, né? A gente, enquanto sebianos, o que nos fez chorar este ano? E o que nos fez ficar tão alegres a ponto de estar carregando os nossos feixes? Que feixes são esses? Quem quer começar? Posso falar? Pode falar. O primeiro momento, a alegria é estar viva, porque é tristeza de muitas irmãs e irmãos que se foram por causa do Covid. E outra alegria é estar com vocês. Para mim é uma maravilha estar com os sebianos hoje. Mesmo após 2 cirurgias, eu estou bem. E sou grata por isso. O meu símbolo é o feijão cozido. Nesses tempos tão difíceis, eu tive que acreditar que a semente lá dentro da terra estava criando raiz, mesmo sem eu ver.
E antigamente só isso bastava. Mas parece que a vida está tão dura que ainda, além desse mistério da terra, a gente tem que acreditar no mistério do fogo também, que transforma o feijão duro num feijão cozido, para a gente poder se alimentar. Então, eu senti esse ano duplamente duro, que a gente teve que dobrar a esperança, dobrar a fé, e sem a gente se ver, praticamente. Muita gente, mesmo da coordenação, eu não conheço pessoalmente ainda. Porque nem a gente se vê, a gente está conseguindo. Então, é um mistério debaixo da terra mesmo. Essa unidade está acontecendo ali pelo celular, pela conversa de janela, sem ser pele com pele, sem ser mão com mão, que a gente gosta tanto no CEPI, da mão, da braço, da pé. E para mim foi duramente, até o feijãozinho ficar cozido. Posso falar, né? À vontade. Então, eu coloquei aqui como um símbolo aqui. É um livrinho do CEBI. Na verdade, esse aqui é da Paulinas, né? Mas a gente usa também no CEBI. Aliás, eu separei vários livrinhos aqui, por algumas razões aqui, né? A primeira questão mais deixa triste é essa nossa pandemia que nos afasta, e acho que isso é um problema sério, né? E aí, o livrinho aqui tem um significado. Primeiro que, nessa pandemia, as mulheres acho que estão mais sofrendo, ultimamente, são as mulheres. Mas, por outro lado, principalmente para mim aqui, duas coisas em relação às mulheres aí foram significativas. Primeiro, o único grupo que a gente conseguiu fazer algumas reuniões aqui foi um grupo que praticamente só tinha mulheres, aqui em Bauru. Então, fizemos só aqui no final do ano, fizemos acho que 3 encontros, mas foi muito bom retomar um pouquinho no final do ano. E eu também acabei indo numa cidade próxima aqui, São José do Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu fui chamado lá pelas irmãs dominicanas e acabei dando um encontro lá sobre mulheres, só tinha mulheres lá, e eu escolhi o tema, falei, não, já que é assim, vou escolher tema mulheres aí. Então, isso deu, o pessoal parece que as mulheres saíram muito satisfeitas ali, então, discutir, né, essa questão das mulheres com as próprias mulheres foi uma coisa assim, muito, muito importante, então isso me deu bastante alegria também. Então, é isso que eu coloco aí, de bom também, que aconteceu também. Quem mais? O Salmo começa dizendo: quando Javé mudou a sorte de Sião, eu me lembro do início, né, da pandemia. Eu estava no Amazonas, então foi uma correria danada naquela região. E parecia, né, que não tinha solução, parece que as coisas estavam sem rumo, sem direção. Então, a gente só mesmo esperava, parece que quem tinha que dar um jeito era Deus, era a luz. Não tinha jeito, era uma coisa de uma certa forma, um tanto assim, de esperança, né? Que não tinha, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então foi uma correria danada. Mas dentro dessa dinâmica de saber o que ia acontecer, parece que brota uma esperança. E a esperança, o controle e o conforto foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. A máscara. A máscara, de uma certa forma, ela se tornou para todos nós o salva-vida. O salva-vida. E quantas vidas ela não salvou? Através da máscara, né? Através da máscara. Como símbolo, né? Muito forte,
uma máscara que já existia no tempo e na época, também que livrou de tantas outras pandemias no decorrer da história, né? Uma das foi a peste negra, né? E a máscara também estava ali para socorrer, né? Então, esses dois símbolos que eu trago, a luz. Na verdade, são símbolos de vida, né? Eu trouxe alguns também símbolos. Um deles também era a máscara. Porque logo no... Eu também me lembro que quando nós estávamos no encontro em Belo Horizonte, foi lá que nós tivemos a notícia do fechamento, né? Das coisas, tudo. Inclusive, até me surpreendeu, porque nós recebemos lá em Belo Horizonte a notícia que o bispo aqui tinha proibido, né? Tinha decretado a suspensão de toda a celebração naquele final de semana, né? E a gente foi pego bastante surpresa naquele momento. E aí, quando nós voltamos, falamos, bom, é uma situação passageira, daqui um mês, 2 meses, e a gente está voltando, todas as atividades, inclusive deixei todo o meu violão, deixei meus instrumentos, as minhas partituras, tudo na igreja. Pela semana que vem a gente vai estar voltando, né? E aí o tempo foi passando, e a gente não voltou. E aí nós depositamos todas as nossas esperanças na ciência, né? Esperando que se encontrasse a vacina, e nós tivemos, a partir de 2021, a vacinação. Então, isso trouxe para a gente nova esperança, vamos assim dizer, né? Tá, então eu trouxe como símbolo de toda a situação que nós estamos vivenciando, a máscara. E também trouxe como mais um outro símbolo, que é aquilo que nós estudamos, né? Durante esse ano, mais precisamente em agosto, que me fez ir atrás, né? Buscar material, que foi um estudo. Então, eu trouxe o livro também ali, que é o livro dos apócrifos, né, dos evangelhos apócrifos, que é, para mim, um símbolo muito forte do que foi a minha caminhada, a nossa caminhada, né, no CEBI neste ano. E outro símbolo que eu trouxe também é um material de estudo do curso que estou fazendo pelos claretianos, também que traz como esperança, né? De que a nossa caminhada será bastante frutífera. Então, são esses símbolos. E, por fim, o outro símbolo que eu trago é aquilo que é o nosso instrumento de trabalho, né? Eu trago como símbolo de toda a nossa caminhada a Bíblia. Então, esses são os símbolos que trago para a nossa reflexão. Amém. Quem mais? Não repara, não, mas eu tô com fome, viu? Mais alguém? Eu não tenho um símbolo, mas eu tenho na minha cabeça, assim, uma enorme gratidão por esse ano a gente ter por nós termos conseguido uma vacinação mais expressiva para a população. Você quer fechar? Pode fechar, é só apertar o microfone. Assim, isso deu para a gente um pouco de respiro, um pouco menos tenso, né? Então, o avanço da vacinação no país e no mundo, eu acho que, a gente tem que agradecer muito. E olhando a história das vacinas, né? Essa foi uma vacina que foi, assim, feita, descoberta, testada em tempo recorde.
se fosse em outra época, quanto tempo a gente ia passar desesperado, com quantas pessoas morrendo, sem ter, né, a vacina pronta. Então, a ciência, ela conseguiu dar uma resposta rápida para essa situação que a gente está vivendo. Só não foi mais rápido porque nós estamos num mundo capitalista e a gente tem as políticas que tem, e aí, né, a gente viu acontecer as coisas que aconteceram, mas ainda assim, né, a gente avançou rápido. Então, uma enorme, enorme, enorme gratidão por essa vacinação estar sendo feita de forma mais efetiva no nosso país, assim, uma aflição por a gente saber que, por exemplo, a África ainda não tem acesso à vacina. Muitos países do continente africano estão sem acesso à vacina. Então, isso para a gente dói lá no fundo da alma, né? Então, é um sentimento, assim, de muita gratidão e, ao mesmo tempo, uma indignação e uma vontade muito grande que todo mundo tenha acesso a essa vacina. Amém. Bernadette, eu acho que se você falar só você, não dá problema, porque você leu e não deu problema. Então, só você fala, tá? Abrir o microfone, tá, Bernadette? Está desligado o seu. Você não quer falar, querida? Quer? Assim, ó. Assim, fala agora. Então, eu no início, né, dessa pandemia me machucou bastante, perdi muitos amigos de igreja, vizinhos, conhecidos, então para mim foi bem difícil, né? Entrei numa ansiedade tremenda, e aí, através da oração, é que fui me soltando mais, fui conseguindo rever, né, os problemas, e através do pão, né? Meu símbolo é o pão. É o pão que nos ajudou a estar levando aqueles irmãos que perderam o desemprego, perderam o ente querido, estavam passando por várias provações. Então, isso ajudou muito nós, através da oração e através da cesta básica, que através de ONG, nós fomos levando para as famílias mais carentes, que não tinham nem o que comer, viviam de trabalhos por conta, né? Então, foi bem difícil. Somente aqui na periferia, Zona Leste, foi bem difícil, aqui na Coab 2. Agora já estamos bem superados, as igrejas já estão abrindo praticamente normal, né? As missas voltaram. Graças a Deus, não perdi ente querido meu, mas perdi amigos e conhecidos. E para mim foi muito difícil, né? É isso que eu tenho para falar. Muito bem. Agora eu desligo, né? O meu símbolo é uma... Por quê? Bernadette precisa fechar. Eu Não dá fechei. erro. Eu fechei. Ainda Ok, tá O microfone, você fechou a câmera, Bernadette, tem que fechar o microfone. Você fica. Eu apertei. Não, a câmera tá ligada agora. Então. O que foi? Fechei. É o microfone só. É aqui. Isso, obrigado. Pronto, Pode falar. você pode falar agora. Então, minha família está meio de ponta cabeça, né? Com muitos problemas, tanto de saúde como desemprego, muita coisa acontecendo. Então, eu trouxe a vela, porque nós estamos precisando de muita luz. Uhum. Sim, muito bem. Obrigado. Mas
Muito bem, então. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite, noite. Neide. Tudo A bem? partir O Jorge da- está aí, Jorge? Tá, o Jorjão ali, o palmeirense ali, ó. A partir da meditação do Salmo 126, a gente está falando um pouco das lágrimas e dos sorrisos nossos, né, este ano. Então, cada um está falando, escolheu um símbolo, ou simplesmente está falando um pouco, né, o que fez sorrir e o que fez chorar. Aí você vai pensando, tá? Se você quiser conversar, falar. Tá bom. Quem continua? Acho que nós vamos entrar, então, já no... Neide, você vai querer falar? Eu Almir? Eu tô ouvindo muito baixinho. Eu acho que é problema no meu celular. Então, eu vou só ouvir por enquanto. Tá bom, querida. Tá bom? Eu vou tentar melhorar aqui, porque tá difícil. Tá. Mais alguém gostaria de falar? Mas vai ter um momento mais para frente que pode continuar falando, tá? Tá certo. Então, vão guardando aí para a oração final. Isso. Muito bem, então. Depois dessas partilhas, dessas colocações, né? Que nós temos, está entrando a Taliba aí também, né? Bem-vinda aí, Taliba. Querido, tudo bem? Muito bem. Então, a nossa proposta é um pouco juntos, né? Essa questão da dracma perdida, ou seja, da moeda perdida, onde nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. Mas antes, porém, vamos fazer uma breve o que vem a ser, né, a parábola, o que vem a ser as parábolas, no caso aí, né? Porque a dracma perdida, ela é uma parábola, né? Então, a parábola, gente, a parábola é uma irradiação de Deus a partir da vida do povo. Né? Partindo da vida do povo é que se forma a parábola, que Jesus elabora e transmite essa parábola, né? A partir da vida do povo. E o interessante que nós vamos ver nos evangelhos, o povo se agrupava em torno de Jesus. Bastante gente que se agrupava em torno de Jesus para ouvi-lo falar. E os que ouviam ficavam até impressionados. Taliba, você precisa desligar o seu som. Está dando eco. Isso. Então, eles ficavam impressionados do jeito que Jesus falava, né? E até dizia assim, nossa, ele fala com ensinamento novo, diferente dos escribas, né? Então, era impressionante, eles ficavam impressionados com a forma e o jeito que Jesus falava, principalmente quando falava através de parábolas. E uma das coisas que é muito clara em Jesus, ele era um observador, ele observava a realidade, né? Observava a realidade e encontrava as imagens simples, né? Desse cotidiano para comparar as coisas de Deus com as coisas da vida. E aí ele elaborando as parábolas, mostrando, né? Quem é Deus, do jeito que é Deus, através da parábola elaborada a partir da vida do povo. E entrava bem dentro da sua história, olha, supõe que é bem por dentro, tem que estar bem por dentro da vida do povo, né? Da vida do povo e também das coisas de Deus, estar bem inserido, bem por dentro disso tudo, né? Das coisas da vida do povo e das coisas da vida de Deus. Né? E parábola é um termo grego que significa comparação, é fazer uma comparação. E nas palavras de Jesus, ele compara as coisas de Deus com as coisas da vida do povo. E ele comparando as coisas de Deus com as coisas da vida do povo. Ele via a realidade e comparava aquela realidade com o reino de Deus, com a vida, com as coisas de Deus. As coisas do povo, ele comparava com as coisas de Deus.
aquelas coisas que o povo fazia no dia a dia, as coisas do dia a dia, as coisas rotineiras, as coisas cotidianas, as coisas da casa. E a partir daí, elaborando, se contando. Um exemplo de algumas, podemos lembrar aí também, quem lembrar, por exemplo, aquela do semeador. Ele estava vendo o semeador que estava semeando, e vê aquilo lá e fala, o semeador saiu para semear, um pouco de semente caiu aqui, outro pouco de semente caiu ali. Então ele vai vendo e vai contando, né? Ele vai contando. A semente de mostarda, por exemplo, uma pequenininha semente, de repente se torna uma árvore grande, né? Ele vai pegando as coisas do cotidiano e vai contando, elaborando e vai mostrando quem é Deus através da parábola. A Deta aí falou que ela foi muito forte para ela a questão do pão, né? E no símbolo dela aí que ela foi falar um momento, né? Então, Jesus vê a mulher fazendo pão, e ele vai falar, o reino do céu é como uma mulher que põe o fermento na massa e amassa. Então, ele vai vendo o dia a dia, e ali, a partir dali, ele vai elaborando as parábolas. Os trabalhadores desempregados, então ele via muitos trabalhadores desempregados, então ele vai a parábola, vai elaborar a sua mensagem, vai mostrar quem é Deus a partir da parábola, a partir da realidade do povo. Mendigos também, o mendigo que estava na porta lá do rico, Lázaro e o rico, vai comparar aquilo, vai fazer aquela comparação com o reino de Deus, uma série de coisas. A galinha, olha que interessante, ele olha a galinha e fala que a galinha, quantas vezes, né, quis proteger como a galinha protege os seus pintainhos debaixo das asas. Olha como que ele vai apresentando, né, mostrando quem é Deus através do cotidiano da vida, a simplicidade de Jesus, apresentar as coisas de um jeito simples, de um jeito que o povo entende. Qualquer situação humana, é para Jesus transmitir um sentimento sobre o reino de Deus, partindo da situação caseira, cotidiana da vida. Ele fazia com que a Boa Nova pudesse ser compreendida por todos, através dessa simplicidade. Essa simplicidade. E às vezes, para a gente parece ser complicado isso, mas é aí que está, dentro da simplicidade que ele se manifesta. E a parábola, gente, ela tem essa função, encontrar o ser humano exatamente onde ele está. Ele vai falar, o reino está no meio de vós. Né? As situações concretas, nas situações concretas do dia a dia. Né? É ali que se encontra, não é fora dali. Só que uma coisa que é interessante, gente, que aparece em algumas parábolas, que de uma certa forma provoca alguns acontecimentos que contradizem um pouco algumas coisas, que não costumam acontecer na vida cotidiana. Por exemplo, olha, uma das parábolas, por exemplo, olha, entre nós, onde se viu, por exemplo, um pastor que está pastoreando 100 ovelhas, ele vai deixar lá a 99 ovelhas e vai sair para encontrar aquela que se perdeu. E eu com as 99? Parece que é uma coisa que é fora do real. Né? Tem algumas parábolas que parece que não combina com a realidade. Ou ainda uma outra também que você, por exemplo, aquela do patrão. O patrão dá a mesma diária, né? Paga o mesmo salário para uma pessoa que trabalhou 1 hora e para aquela pessoa que trabalhou o dia todo. É o mesmo salário, é a mesma diária. É coisa que não tem como, não tem, em nossa realidade não é isso. Então são coisas que contradizem um pouco, né? Uma outra coisa também que você lembra também, onde se viu, por exemplo, um samaritano ser melhor do que o levita, do que o sacerdote, um exemplo, né? Uma outra coisa, onde se viu o pai, o filho que sai, né? Volta todo arrependido e o pai acolhe, um exemplo. Então, são coisas que a parábola, ela é um provocativo, né? É um provocativo, e faz pensar. Ou seja, tem coisa que só mesmo Deus para acolher, né, com tanta bondade assim, né? Só mesmo Deus. Porque é difícil tais coisas se encaixar dentro da nossa realidade. Então, que agora rola a compreensão e o entendimento, né? Que compete só a Deus.
aquilo ali. Né? Então, a parábola dirigia o olhar do ouvinte. Olha, ele conta a parábola. Então, ela vai condicionar o olhar do ouvinte para Deus. Vai voltar o seu olhar para Deus. E ele entendia. Ele vai entender como é Deus. Como é Deus? Através da parábola. Nossa, mas Deus é assim? Por exemplo, mesmo nessa parábola que eu contei agora, relembrando do que deixa lá as ovelhas e vai atrás de uma. Nossa, Deus é desse jeito? Né? Então, a parábola vai mostrando, ele vai entendendo quem é Deus. Né? O samaritano lá que não tinha, imagina um samaritano ser o levita, ser melhor do que o sacerdote, e de repente, né, ele nivela as coisas, né? Esse nível. Né? Então ele mostra quem é Deus. Para Deus somos todos iguais, não tem superioridade e não tem inferioridade, somos iguais. Né? Então as parábolas, elas não falam de Deus, olha, elas não falam de Deus de um termo, vamos dizer assim, de um termo abstrato, indefinido, por exemplo, mas sim de um jeito concreto. Deus é assim. Ele mostra quem é Deus. A parábola mostra quem é Deus. Tá? Então, a palavra de Jesus é o próprio Jesus que auto se retrata, ou seja, ele retrata a si mesmo. Na parábola, é Jesus retratando a si mesmo. A si mesmo. Tá? Então isso visa transformar o olhar, né, o olhar do conduzindo uma nova imagem de Deus e do ser humano. Uma nova imagem de Deus e do ser humano. A parábola, ela vai por esse caminho. Ela vai caminhando e conduzindo o ouvinte, quem está ouvindo, tá? Conduzindo a uma nova imagem de Deus, porque eles tinham uma imagem de Deus, né? Anunciada pelos escribas, pelos fariseus, enfim, e aí vai. Então eles vão tendo uma nova imagem de Deus. Tá? E a imagem do ser humano. Do ser humano. O quanto Deus ama o ser humano, por exemplo, entendeu? O quanto ele não discrimina ninguém. Então ele vai mostrando esse caminho para quem está ouvindo a parábola. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte agora, vamos ler um pouco, a nossa parábola de hoje, que é a nossa proposta de trabalho, que é o Mateus, ou melhor, Lucas, né? Lucas 15, versos 8 a 9. Olha, Lucas 15, versos 8 a 9. Eu vou ler aqui e acompanhar aí. Lucas, capítulo 15, versos 8 e 9. É 2 versículos só. Olha. Espera um pouquinho para vocês acharem. Tá? Lucas 15, versos 8 e 9. Já acharam? Ótimo, então. Ótimo. Olha lá, então. Diz assim. Alguma Bíblia tem uma diferencinha, outra nas palavras, mas o sentido, a essência é a mesma. Olha. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne amigas e vizinhas para dizer: alegrem-se comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido. Olha que coisa, apenas 2 versículos. Vamos conversar um pouquinho, olha. Quem está no centro da parábola? Quem está no centro dessa parábola? Se alguém quiser partilhar, é só abrir o microfone e partilhar. No centro da parábola. A mulher? É isso aí mesmo. É uma mulher. Ela está no centro da parábola. Ele fala, se uma mulher, olha lá, se uma mulher tem 10, olha,
A mulher está no centro da parábola. É uma mulher. Olha, a mulher, essa mulher, ela não se define a partir do homem. Ela está no centro. Ela não se define a partir do homem. Ou seja, na parábola, a mulher se define a partir de quem? A partir de si mesmo. A partir de ela se define. Ela mesma vai dar um jeito nas coisas, um jeito na situação. Não tem mais ninguém que aparece na parábola, é só a mulher. Então, ela se define a si mesma. É isso, gente. Isso leva a pensar que a mulher da parábola, tá? Pode ser, e a minha credibilidade é isso mesmo, tá? Que essa mulher da parábola é a imagem de Deus feminino, tá? Que procura o homem perdido. Entenderam? Essa mulher é uma imagem do Deus feminino que procura o homem perdido. Tá? Olha, uma outra coisa que aparece aí com uma certa clareza. Em 2 versículos, aparece 8 verbos, ou seja, 8 movimentos, 8 ação. Olha, quais são? Perder, o verbo perder, acender, varrer, procurar, cuidar, encontrar, reunir e alegrar. 8 verbos, em 2 versículos. Olha quanta ação! Vamos fazer uma partilha, cá entre nós. Fazer uma partilha. Creio que todos nós, de uma certa forma, um dia ou outro, já perdemos alguma coisa. Mas vamos conversar um pouco. O que sente, sei lá, alguma coisa, quando você perder, o que você vê como perder? Quando você perdeu, sei lá, uma reação. Nossa, vamos tentar partilhar isso. Podemos abrir no microfone. Alguém de nós já perdeu alguma coisa alguma vez? Qual foi a nossa reação? Quem entende por perder? Como que foi o contexto? Entendeu? Uma coisa assim. Meu cachorro fugiu. Como? Eu não entendi. Meu cachorro fugiu, ficou uma semana fora, depois voltou. Foi uma semana bem triste. Olha que interessante. A vizinhança se alegrou comigo também. Que legal, o cachorro sumiu. Legal. Mais alguém? Vamos tentar partilhar. O perder. Esse verbo perder. Não tem mais nada aqui? Pode falar, abre o microfone e partilha. Eu vi uma foto hoje que na Catedral de Campinas colocaram alguns obstáculos para as pessoas em situação de rua não dormir ali, né? Certo. E eu já fui expulso da igreja da Catedral por estar junto com os irmãos em situação de rua. E falar sobre perder, eu estou perdendo a fé nos bispos. Porque como que um bispo, como que os católicos também, as pessoas aceitam que numa Catedral de Campinas se coloquem aqueles obstáculos para a pessoa em situação de rua dormir, né? Então, é um lance, eu estou perdendo, sabe? Eu estou perdendo a fé nos bispos, embora eu deixo bem claro que minha fé nunca foi neles, né? Porque se fosse neles, em 2007, quando eu fui expulso da igreja e eu estava numa situação de tristeza muito forte, eu teria abandonado a igreja. Mas, sabe, dói, sabe? Você olha assim e fala, como pode? É difícil. Estou perdendo a fé nesses bispos, sinceramente. E a Nogueira também, bonito. Tinha um lugar que a turma estava dormindo, o padre foi lá e colocou
um portão de grade. Uhum. Mais alguém? Eu acho que o verbo perder aí, Uhum. até a partir do que o pessoal colocou, o verbo perder traz a sensação de impotência, né? A impotência, mesmo para quem perdeu, a moça que perdeu o cachorro, né? Para os moradores de rua que perdem ali o seu canto, quando você perde alguma coisa, você se sente ferido, você se sente impotente por não conseguir resolver aquela situação. Então, às vezes, a perda, ela não traduz o apego que você tem. Ela traduz a impotência de você não conseguir resolver uma situação, né? E aí, então, às vezes a gente perde, o Brito estava falando lá de perder a esperança nos bispos, essa perda social que nós temos, ela é talvez maior do que a perda material, né? De você perder a esperança mesmo, não é? de um país melhor, né? Diante da nossa política, de você perder a esperança de você reorganizar, não é? Porque acontecimentos como a pandemia e como tantas outras coisas quebra a nossa, não é a nossa rotina, mas é aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos, não é? E então vem alguma coisa e quebra isso. Então essa perda, não é, que nós temos, eu penso que é a perda que nos torna impotentes, não é? Nos traz a sensação, o sentimento de impotência. Mais alguém que queira partilhar? Alguma coisa que perdeu, né? Eu já perdi várias coisas. Sim. Mas duas situações que acho que é meio comum para todo mundo: perder chave, casa, quando você. E documento é difícil. E aí gera uma angústia quando a gente perde alguma coisa, né? E dependendo do que e da situação, é um verdadeiro desespero mesmo, né? Porque na dependência daquilo, para um documento, por exemplo, você vai viajar e não tá com ele lá e achou que estava, né? Ou outras situações. Mas queria só compartilhar aqui a situação aqui da Catedral de Campinas, né? Eu não fui pessoalmente ver, porque está chovendo bastante esses 2 dias aqui em Campinas, né? E também estamos na pandemia, a gente evita ir para o centro da cidade, só vai quando está na necessidade mesmo. Bom, nós tivemos uma resposta de um dos padres da catedral, que parece que esses ferrinhos que estavam lá na lateral de uma das escadarias, desde do início de 2000, que eles estão lá. Eu, falar a verdade, eu nunca tinha percebido. Eu fiquei estarrecida. Parece que eles já foram retirados, né, depois de toda essa polêmica que deu, porque foi para as redes sociais, né, e aí ficou, e tinha que ser retirado mesmo, né, e parece que o padre Júlio Lancelotti também vem para Campinas para conhecer o trabalho lá da catedral, da pastoral social com os moradores e moradores de rua. Então, certamente, assim, né, que o fato disso estar há muitos anos não apaga a gravidade, porque é um sinal muito hostil, né? Tem uns espetos de ferro na escada para ninguém sentar. Então, claro, com mais urgência possível, precisa ser tirado. Eu não sei se foi mesmo, a notícia que nós tivemos hoje é que tinha sido tirado. E se não foi, que seja rapidamente mesmo tirado.
né? Então, só para a gente ter uma certa esperança, né? Que as pessoas estão se importando, sensibilizou, mexeu com bastante gente. Foi uma coisa que deixou as pessoas assim muito indignadas. Eu não sei se a data da colocação disso. Eu moro em Campinas há muitos anos, desde que nasci, e eu nunca tinha percebido. Não é uma escadaria que dá acesso também parece a igreja em si, a entradas que a gente entra, mas mesmo assim é um local onde as pessoas, né, poderiam estar, estão sendo impedidas dessa forma. Então, teve um movimento, me parece. Olha, deixa eu só tentar esclarecer, porque eu estranhei quando eu vi essa notícia de que já está lá há tempos. Olha, pelo que eu vi na foto, se trata daquela entrada da catedral que fica na Costa Guiar. Pois é, aquela entrada, ela não tinha nada disso quando, por exemplo, na posse do bispo atual. Tá? Há 2 anos atrás, não tinha, tanto que eu entrei por aquela porta, fiquei ali naquela lateral o tempo todo, saí por ali, e, inclusive, os carros estacionavam ali ainda. Então, acho que não procede essa questão de que há muito tempo estava lá. Isso foi colocado recentemente. Se é naquela escadaria que está na foto, tá? Se é naquela que apareceu na foto, na Costa Guiar. Aquela entrada não tinha há tanto tempo essa questão, não. Isso aconteceu a partir deste ano, acho que durante a pandemia. Né? E, sei lá, porque eu acho absurdo. Inclusive, a gente vem questionando isso em todas as igrejas, né? A nossa Santa Luzia fechou tudo, a Santo Antônio fechou, várias igrejas têm colocado cerca para afastar o povo. Né? Então, tem sido uma tendência crescente isso aqui, pelo menos na Diocese de Campinas, que a gente tem observado. Tá? Mas eu só queria chamar a atenção disso, que não é de tanto tempo isso que está acontecendo, não. Tá? É bem recente. Uhum. E a foto que apareceu lá é essa da Costa Guiar, a entrada da Catedral da Costa Guiar. Então, Jorge, oi? Eu acredito que na 3 de maio é uma porta isolada que tem lá, e isso desde os anos 90, segundo a informação que está lá. Então, você gira a 3 de maio, não é Costa Guiar, é 3 de maio, se não me engano. Agora, outra coisa que a gente queria... Não, mas na 3 de maio tem grade, na 3 de maio tem uma grade, não prego. Mas é essa porta que tem grade, eu estou até com a imagem aqui. É uma porta... então é essa porta. Não é grade, é espetinho. É. Então, é que na foto aparece a escadaria da Costa Guiar. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão seguinte. É lógico que nós não podemos aprovar e nem defender. No entanto, aquilo lá não tem sentido, mas vamos supor, mais outras coisas aí, a gente tem que pensar um pouco também na questão da segurança do predial, tirando a questão da religião. Não vou defender a questão. Agora, outra coisa, eu acho que no Brasil está acontecendo tanta coisa que, às vezes, nós não se rebelamos. Por exemplo, a Amazônia pegando fogo, os índios sendo matados pelos pequenos, como é que diz, os garimpeiros, que não são donos do garimpo, são enviados, são testa de ferro, são, como a gente chama lá, os capanga. E, às vezes, a gente fica pegado em algum peguinho de ferro de porta de igreja, perdendo até a fé nos bispos, né? Que, como diz o Napoleão falou, eu não acredito em Deus, mas eu tenho que acreditar nos bispos, porque eu não posso governar sem os bispos, entendeu? Ele pode até não acreditar em Deus, mas nos bispos eu não deixar de acreditar. É interessante, né? Agora, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, por exemplo, e perder a fé por causa de um espetinho na frente da igreja é um pouco meio complicado. Quando o Brasil, por exemplo, a questão da vacina, nós tínhamos que ter vacinado nos primeiros meses. No entanto,
fomos vacinar no segundo ano, né? E não chegamos a 60 e poucos % ainda da população brasileira. E ontem mesmo o homem teve uma manifestação que diz que aqui é proibido usar máscara, na reunião que ele está com todos os ministros, com todo o pessoal da saúde dele. E muitos de nós que estamos discutindo que talvez no CIBI, a gente fecha o verbo, não tem pronúncia, não tem denúncia, né? Então, é bom a gente discutir isso e se expressar também, né? Às vezes a gente discute uma coisa da nossa casa, mas as outras casas estão detonadas e por nosso próprio inimigo. Então, é uma reflexão que eu gostaria de colocar, porque como a Denise fala, a partir de amanhã, depois de amanhã, vai retirar os pregos lá, os preguinhos, né? Prego, como é que eles chamam lá? Parece uns ferros. Uns pontaletinhos. Não é uma grade, não, é uns pontaletinhos pequenos para o cara não assentar. Hã? Os espetos. Espeto, deram tiro de espeto. Porque, por outro lado, foi o padre que mandaram a mensagem lá para o padre de São Paulo, e o padre agora hoje mostrou uma capelinha lá, de cara dormindo na rua, que também a gente tem que refletir um pouco, se talvez não é um sensacionalismo para me manifestar pessoalmente, né, e crescer um pouco na mídia. Então, eu gostaria de refletir isso. Em relação à parábola, eu gostaria de colocar a parábola dos leprosos. A gratidão. Eram 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um só. E esse, por incrível que pareça, era um estrangeiro chamado samaritano, né? E eu não sei se ele está no meio de nós ou está sendo excluído de nós, né? Então é interessante a questão da gratidão também, né? Quer dizer, embora tudo isso, a gente tem a gratidão pelo outro, pelas pessoas, pelos nossos grupos aí, das nossas reuniões, tal, né? É uma coisa que a gente reflete pouco, né? A gratidão, quer dizer, de 10, só teve um que veio agradecer, né? E eu rezo para esse nosso amigo aí não perder a fé no bispo, mas ter fé no Cristo, né? Seja um desses 10 aí, seja o 9, né? Então, deixa eu só falar rapidinho, que eu tenho que ir lá dentro. Eu, na realidade, não estou querendo de paraquedas. Desde 2007 que eu atuo com pessoas em situação de rua. Eu atuo, eu denuncio na Câmara Municipal, eu faço rodas de debate com pessoas em situação de rua por lutas por direitos. Eu tenho contato com o MNPR, então não estou querendo de paraquedas, vi um negócio e o bispo. Não é isso, não estou querendo paraquedas. É uma luta desde 2007. Então, eu vejo o que acontece dentro da igreja, aqui em Taubaté, em Campinas também, porque eu atuava com a Toca de Assis antes, a qual eu rompi, porque infelizmente a Toca de Assis apoiou esse governo aí. Então, não é um fato só, não é apenas o fato da grade aí em Campinas que está fazendo com que eu perca a fé. São muitos fatos. Não sou aquele cara assim que está caindo de paraquedas, está vendo uma coisa e está achando horrível, mas não sabe o porquê. Não, eu sei muito bem o porquê. Não são apenas um fato, são vários fatos, né? Estou deixando bem claro isso. Uhum. Olha, gente, está certo, tá? É claro que foi por essa linha, mas a proposta nossa era o que significa a perda, né, para a gente. Nós já perdemos alguma coisa, né? Essas questões que vocês colocaram, dessas realidades em volta das igrejas, em volta de nossas igrejas, enfim. Tem que saber o porquê que está lá, quem colocou e porquê, qual foi o motivo. Né? Uma outra coisa também, a questão de grade, eu também, quando eu me escandalizei, quando comecei as grades nas igrejas, não é de hoje, isso aí faz muito tempo que as igrejas são cercadas, anos e anos, é para se proteger de uma certa do vandalismo, então tem toda uma realidade, então tem que ver as realidades para depois fazer um levantamento, alguma coisa, né? E essa questão da grade, embora não é agradável, mas é por causa disso, né? Por causa, de uma certa forma, tentar proteger um pouco o vandalismo, por causa disso. Agora, essas questões, mas olha, voltando um pouco aqui, a questão da perda, por exemplo, o que nós perdemos? O Brito falou, eu estou meio perdendo a fé, por exemplo, é claro, a fé nossa é em Cristo Jesus, não é em outra pessoa, né? Então, aí que é claro, a gente compreende o ponto de vista dele, sabe que ele está aí à frente dos movimentos sociais, e está certo, está certo.
E é uma somatória de coisas também que acontece, não é uma única, é uma somatória de coisas que é onde se extravasa o nosso inconformismo com determinadas situações, né? E até dentro, às vezes, das nossas igrejas, não resta dúvida, né? Mas nem por isso vamos deixar dela, né? E sim transformar. Mas uma outra coisa, gente, uma outra coisa também, além do perder, ela acende. O que significa para nós acender? Esse verbo acender. O que entendemos por acender? Dentro desse contexto que foi levantado aqui mesmo, esse contexto disso dentro da igreja, é grade, é espeto, é mais uma coisa ou outra, né? Uma série de coisas. O que nós podemos acender? O que significa acender? Ela acende uma vela. O que significa? Ela acende uma luz. O que nós entendemos por acender? Acender o que nós vamos acender? Eu acho que tem a ver com esperança, não é? Uhum. Acender uma esperança. Nós temos que acender uma esperança. Independente das situações. Reinaldo, Pois não. Ontem a gente fez a novena de Natal e o tema era esperança e gratidão. Uhum. Então, e tem um texto na Grau de Evangelho Grau do Francisco, que ele Sim. diz que todo final de túnel existe uma luz, né? Uhum. Que é meio que, por exemplo, nós estamos aí com 2 anos na escuridão. O que nós temos que acender? É a luz da fé, acreditar, como a Denise fala, na esperança, na certeza de que nós não podemos baixar, né, a guarda, nós temos que erguer a cabeça, erguer o nariz para cima, né? Apesar que, dependendo que ergue muito o nariz, pode chover dentro. Né? Uhum. Mas a questão da fé, que a mulher acendeu o lâmpada para quê? Para achar a moeda, não foi? E nós é para achar o final do túnel. Por exemplo, se você entra no túnel aí do Mariano Teixeira, infelizmente tem dia que está escuro, né? Tem que acender a luz do carro. Mas tem que acender a luz para sair da escuridão. Quer dizer, então, e essa luz nossa não passa de que seja a esperança e a certeza de que esse livro que o Jorge mostrou aí, chamado Bíblia, né, Jorge? Com 66 livros, né, Jorge? 66, 73. 73 livros, né? A nossa. Quer dizer, é o livro básico, é o que dá esperança para nós, a certeza, né? É por isso que essa fé que nós temos, ela tem que ser viva. Se nós estamos hoje com 2000 anos e pouco de igreja, quantas e quantos Lutero já tiveram dentro da igreja? E, no entanto, ela nunca deixou de ser nossa igreja, né? Porque tem gente que acende a luz, mas não sai dela. Tem que ser dentro. Porque se a gente sai e acende a luz fora, é menos uma igreja. E eu estava vendo aqui um vídeo interessante, que é a história do carvão. Não sei se vocês conhecem, né? Quer dizer, o cara sai da igreja, vai para casa e a chama dele da tocha vai morrendo. Aí um cara vem visitar ele, um amigo dele, e começa a jogar carvão na fogueira. Quer dizer, o que acontece? O fogo, a chama, a labareda vai aumentando. E o amigo dele explica, isso significa o quê? A união, a fé, a esperança, de 2, 3 juntos, ela se torna uma esperança duplicada, triplicada, né? Então, eu acho que a Denise está colocando, a esperança é o básico nosso. Mais alguém quer colocar uma partilha sobre o acender? Eu acho interessante que a mulher, ela é protagonista. Ela não fica num canto chorando a perda, né? Ela decide que ela vai encontrar. E esse acender pode ser a ação do Espírito Santo, né? Que é uma lamparina, é o fogo. Pode ser a própria Bíblia que ilumina a realidade para a gente encontrar aquilo que a gente perdeu a partir dessa questão mais religiosa. Mas é ela que acende. E eu acho isso legal, porque ela é protagonista do processo.
Acender a lâmpada, talvez seria também, é o Almir que está falando? Sim. Talvez seria acender tudo aquilo que nos ajuda a entender a realidade, né? A olhar para a realidade e discernir essa realidade, acender que ilumina, né? Eu acho que entra a fé, entra a esperança, mas entra também o nosso conhecimento, talvez a ciência, né? Nós falamos aí da pandemia, tanto que a ciência nos ajudou a entender a realidade para encontrar uma solução, né? Então, é tudo isso que é usar com sabedoria os conhecimentos também, não só divinos, mas também os conhecimentos humanos. Uhum. Muito bem. E eu posso fazer uma partilha? Claro, Glaucia. Eu, esses dias, fui ao clube, né? Aí, no outro dia, todo mundo me ligou falando, Glaucia, cadê seu documento? Eu falei, tá na casa do Júnior. Não tá na casa do Júnior, tá no Facebook, porque uma enfermeira achou jogada no hospital todos os seus documentos. Eu nem sabia que eu tinha perdido. Tava o meu documento e o meu cartão do convênio. E uma luz que me acendeu foi assim, se a pessoa pegou de dentro do clube, que foi o único lugar que eu fui, ele poderia ter entregue na portaria. Não, jogou na rua. Porque estava a carteirinha do samaritano. Poderia ser um cartão. Uma luz que me acendeu, todos os cartões de crédito, débito, hoje é tudo por aproximação. O que eu fiz imediatamente? Cancelei tudo as aproximação. Hoje meus cartões é tudo com senha. Eu nem sabia que tinha perdido. Para mim estava na casa do meu irmão. Nem estava preocupada. Olha que coisa. Uhum. Mas alguém gostaria? Ou ainda, Jorge, se você estiver falando, abre o microfone. Está sem microfone, viu, Jorge? Tá. Então, olha, uma coisa aí também na parábola, tá? Varrer. Ela vai varrer. O que subentende para nós esse varrer? Esse que aparece na parábola. Olha quanta coisa. O que nós varremos? Todo mundo usa vassoura, todo mundo às vezes varre a casa, ou varre um espaço, varre aqui, varre ali. Né? Tirar aquilo que atrapalha, né? É o que atrapalha. Aquilo que não deixa a gente encontrar a verdade ali, né? Aquilo que impede de a gente encontrar, né? Uhum. Eu acho que aqui, primeiramente, a gente tinha que ver assim, ela não varreu para fora, ela varreu para encontrar o quê? A moeda. Tá? Muitas vezes a gente tem que fazer isso, pensar, analisar, refletir. Por exemplo, hoje, as redes sociais, com o dedo, você detona meio mundo. Se você pensar uma vez antes de tocar o dedo no aparelho, você está varrendo. Quer dizer, varrendo o quê? A malícia, o ódio, a vingança, né? Então, ela varreu, encontrou a medalha lá dentro daquele entulho que ela tem. Depois, ninguém sabe o que ela fez com a sujeira. Mas é a preocupação que a gente tem. Que, primeiro, antes de jogar fora, dizer, como eu estava vendo hoje aqui, a palavra fere mais do que uma bala. Dizer, a bala, às vezes, mata de uma vez. A palavra não, ela mata aos poucos. Né? Então, o que é interessante notar, a figura dela, ela vai, encontra a moeda, né, com a lamparina acesa, encontrou a moeda, chama as amigas e faz a festa, né? Festeja o encontro da moeda. Depois, eu não sei se o que ela fez com a sujeira, mas no nosso caso seria jogar fora o lixo, né, que hoje a gente está vendo, nós somos muito contaminados pelas redes sociais. Jogar fora, deletar tudo aquilo que contamina o outro, a gente deleta, né?
Mas, para isso, a gente tem que pensar primeiro, refletir primeiro, concentrar nossas intenções, o que a gente quer fazer com essa faxina, para onde que vai o lixo, que às vezes também o lixo prejudica. Se a gente jogar o lixo no quintal do outro, a gente vai prejudicar também o meio ambiente. Mais alguém gostaria de partilhar a questão do varrer? A gente vai quando tem alguma coisa suja, né? Uhum. Então, talvez aqui, quando você acende a lâmpada, além da esperança, e tem a ver com a consciência, né? A tomada de consciência. A luz traz isso pra gente, né? Enxergar as coisas como elas são. E aí você vê que tem sujeira entre tantas outras coisas. Aí você pega uma vassoura, é para tirar a sujeira. E a sujeira, eu acho que tem a ver com individualismo, acho que tem a ver com o acúmulo de bens, com a falta de solidariedade, com o egoísmo e com todas as ações que tiram o traço de humanidade da gente. Uhum. Muito bem. Muita coisa que varrer, né? E também ela procura. O que significa se procurar? Eu acho que se a gente aproveita bem as crises, que é uma perda, gera uma crise, né? Se a gente aproveitar bem, a gente vai fazer a faxina. E aí, enquanto você procura uma coisa, você encontra outras. Aí, até outra moeda que você não estava procurando, você encontra lá no meio. É interessante como, às vezes, a gente tem essa inquietude dentro da gente que faz com que a gente vá procurar. Às vezes a gente nem sabe o que é. Mas eu acho que é isso que faz com que a gente faça curso, mais um curso, ou que a gente entre em lutas e que a gente tenha esperança. É porque parece que Deus fez a gente faltando uma moeda, né? A impressão que eu tenho é isso. Esse procurar, eu acho que é a própria metáfora da vida. É isso. Se a gente conseguir chegar até o fim do encontro, nós vamos ver o que você falou, viu, Regina? Essa questão que parece que está faltando uma moeda. Nós vamos encontrar isso. Se a gente conseguir chegar até o fim do encontro. Não. Reinaldo, também a gente pode, talvez, acho que a gente poderia pensar também na tomada de decisão. Né? A mulher perde uma moeda, mas não fica choramingando porque perdeu. Ela toma a decisão de mudar uma situação. Né? Então, ela vai varrer, ela vai procurar, mas ela está tomando decisões. Né? Ela não sente e chora. Né? Ela procura saídas. E acho que de tudo que nós falamos aqui hoje, da perda e tudo, eu acho que eu havia pensado na perda enquanto impotência, e a impotência exige que você tome decisões. Não é? Então, eu acho que a mulher, quando ela varre a casa, né, ela está tomando decisões. A decisão, no caso, de achar a moeda, mas no nosso caso, de transformar aquilo que realmente não é, precisa ser transformado. A moeda, no nosso caso, são coisas que a gente precisa resolver, não é? Seja no campo político, no campo social, ou até no campo pessoal, não é? Então, a gente precisa varrer, procurar, a gente precisa tomar decisões e buscar saídas, ao invés de simplesmente parar e chorar a moeda perdida. Uhum. Muito bem. Um outro verbo é o cuidar. Cuidar. Essa questão do cuidado. Olha,
Do cuidar. Agora acho que voltou aqui. Você está me ouvindo agora, né? Sim, estamos ouvindo. Não, mas eu acho que no cuidar tem a ver com quando ela encontrou a moeda, ela cuidou da moeda com tanta alegria que chamou as amigas, tudo para festejar. Não sei quanto ela gastou, se ela gastou mais do que o valor da moeda. Mas o importante, sim, que o fato dela encontrar a moeda, ela encontrou praticamente tesouro, né? E ela cuidou desse tesouro, no sentido, para que ela queria o tesouro? O cuidar significa utilizar aquilo para o qual eu preciso, né? Então, qual foi a alegria, qual foi o uso que ela fez do encontro da moeda, do cuidar da moeda? Foi chamar as amigas e festejar com elas. Se alegrou com elas pelo fato de ter encontrado, né? Então, cuidar é manter, a forma de manter aquilo que se encontrou. Tá, eu queria falar antes, já passou o momento. Alguém mais? Questão do cuidar? Eu acho que tem um ponto importante, talvez, aí. Pois não. Que está ligado ao varrer e buscar, né? Porque você pode jogar fora aquilo que você está procurando. Quer dizer, se você não faz cuidadosamente, você acaba jogando fora aquilo que você buscava. Ou você pode jogar fora também algumas outras coisas que são importantes para aquilo que você está buscando, né? Então, esse cuidar é você não jogar fora aquilo que é essencial nessa busca que a gente tem, né? Muito bem, Roberto. Pode falar. É isso. Ótimo, muito bem. Mais alguém? Acho assim, quando falta alguma coisa para gente, qualquer coisa, uma moeda perdida, o Espírito Santo, ele fica mostrando para a gente que está faltando alguma coisa, aquilo nos deixa inquieta, aquilo vai fazendo com que a gente varra e tira tudo aquilo que está impedindo a gente de enxergar o que o Espírito Santo está fazendo com a gente. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar, a gente tem que eliminar tudo aquilo que está impedindo a ação do Espírito Santo da gente. Então, eu acho que tudo isso, assim, quando a gente busca, o Espírito Santo está em nós, está agindo na gente. Aí a gente varre, a gente abre os olhos, a gente toma cuidado, a gente busca, e quando a gente está feliz, a gente está alegre, é porque tudo aquilo que a gente estava buscando, ele está manifestado em nós. Então, a gente se alegra, a gente agradece, a gente... É uma bênção. Essa alegria é uma bênção. Renato, só queria completar com aquela outra parábola do trigo e joio, que Jesus recomenda, né? Que Jesus recomenda. Deixa crescer junto, que depois a gente separa aqui, porque aqui ela está dizendo assim, ela está procurando cuidadosamente, quer dizer, com todo cuidado, porque ela tinha 10, ficou uma. Porque é como ela está falando, que dependendo das atitudes, o Geraldo falou que tinha de atitude, comportamento. Dependendo do comportamento que a gente toma, a gente, às vezes, tem aquele ditado lá, tá dando banho na criança, joga a criança com água e tudo, né, fora, né? E o cuidado com isso, a gente tem que jogar só a água, não e ficar com a criança. Então, isso cuidadosamente, quer dizer, é isso, que a gente tem que olhar todo, né, aonde a gente vai jogar o lixo, que tipo de lixo, como vocês estão falando aí. A Denise falou egoísmo, falou individualismo, centralismo, tá a palavra nova do antropolismo, o homem no centro de tudo, né? Então a gente tem que separar tudo isso para saber, né? Que é legal, cuidadosamente, né? A palavra, né?
E o cuidar Exato. hoje é muito central, porque é um cuidar do outro, por exemplo, às vezes também, né? Que é o maior problema que está hoje. Ontem eu estava vendo um depoimento de um pai de família. Ele formou todos os filhos, e ele tem carro, tem casa, tem tudo, e os filhos num passeio só jogaram ele no asilo, na casa do Zaninho. Até hoje ele não sabe onde foram os filhos. Né? Ele ficou sem casa, ficou sem... Então, esse cuidar, né? Que hoje está complicado. Quer dizer, a geração de hoje não está querendo mais cuidar da geração de ontem. A geração de ferro está acabando, está morrendo, e a geração de ferro, não, a geração de ouro. E a geração de líquido que está surgindo hoje, que são os nossos jovens por aí, não querem saber do cuidado. Né? Quem tem herança tem, pegou a herança e vai embora, né? E gera briga aí, né? Uhum. Um outro verbo que aparece é encontrar. O que é que encontra? Né? O que significa isso para nós de encontrar? Esse encontro. Nós aqui somos um encontro, por exemplo. Nós nos encontramos, né? Isso significa esse encontro. Nós nos encontramos. Eu encontrei alguma coisa, né? Esse verbo encontrar muda coisa para nós. Quando você encontra com alguém, ou encontra uma coisa, né? Você já encontrou alguma coisa que você perdeu, por exemplo? Né? É uma reação diferente. Como que é isso, por exemplo, né? Se alguém quiser partilhar alguma coisa desse verbo encontrar. Só de pensar, olhando o rosto nosso, só de pensar em encontrar alguma coisa, brilhou os nossos olhos, né? Deu um brilho. Interessante isso. É. Uhum. Eu acho assim, a partir que ela encontrou, a alegria foi tanto que não ficou só com ela, né? A Denise coloca lá a questão do individualismo, ela esqueceu o individualismo, ela esqueceu o centralismo e alegrou. O que ela fez? Convidou todas as amigas para festejar o encontro da moeda, né? Da medalha, né? Moeda, né? Então, isso que eu acho que é interessante, quando a gente descobre o caminho, a luz, a fé aumentou, isso deveria ser festejado, deveria ser anunciado, e em vez de a gente guardar no silêncio. É lógico que o silêncio faz parte da nossa vida, a solidão faz parte da nossa vida, mas não dá para ficar só no silêncio, só na solidão, tem que compartilhar, quer dizer, entra a palavra compartilhar, né? Em substituição do deletar. Que hoje é tudo deletando, tudo deletar, né? Quer dizer, nada compartilha. E é interessante aqui, ela achou e não escondeu para si, quer dizer, ela anunciou. O Jorge está falando, Jorge, ela gastou 2 moedas, ficou com 8 ainda, viu, Jorge? Eram 10. Uhum. Eu vejo nisso a própria caminhada do CEBI, porque a gente trabalha com, sei lá, nesses anos todos, muitas turmas. Aí você começa um curso e o pessoal tem medo até de abrir a Bíblia, né? E aí, durante o ano, 1, 2 anos, você vai vendo como as pessoas vão pegando intimidade com o texto, como elas começam a falar aquilo que elas sentem, aquilo que elas estão entendendo, né? É uma vela que é acesa, porque a Bíblia ela vai iluminando não só o texto que está ali dentro, mas a palavra de Deus que está fora, e se mistura tudo, e você acompanhar esse parto, parece um parto mesmo. Né? Alguém que tinha uma fé meio genérica e começa a ter uma fé no Deus libertador, né? E é um parto. E é esse encontrar.
E aí, no fim do ano, no fim do curso, você celebra, e todos falam, esse percurso de Páscoa, né? De passagem da morte para a vida, que o curso ajudou. Eu vejo um pouco isso. Encontrar tem muito a ver com o CEBI. E é no caminho que você vai encontrando esse Deus libertador, esse ideal comunitário, essa sociedade igualitária que a gente sonha, que a gente luta, onde todos são incluídos. E você, no caminho, você descobre, você encontra. E por isso você festeja. Porque provavelmente a gente era a moeda perdida também. E você se encontra dentro do caminho, do percurso. Aparece um outro verbo além do encontrar, o reunir. O que podemos falar desse verbo reunir? Reunir. Eu queria falar, então, ainda um pouco do encontrar. Pode falar. Eu acho que o encontrar, ele por exemplo, ela perdeu a moeda. Se ela tivesse simplesmente falado, São Longuinho, faz que eu encontre a moeda que eu te dou 3 pulinhos, ela tem que dar quantos pulos fosse, ela não iria encontrar. Está pulando até hoje, né? Se ela não agisse, se ela não procurasse diligentemente. Então, o encontrar é resultado daquilo que você faz. Você só encontra se procura. Você só encontra se procura como ela procurou diligentemente. Então, o encontrar é resultado da ação que você fez antes, do procurar. Né? E só procura quem tem esperança. Né? Se eu não tenho esperança que meu time vai ser campeão, eu não vou procurar ingresso. Eu só vou procurar se eu tenho a esperança de que vai acontecer, né? Então, acho que já mais uma coisa que entra aí. Para procurar, é preciso ter esperança. Né? E só vai encontrar se agir dentro dessa esperança. E depois, assim, o cuidado, ela vai ter, se você encontra, você vai ter que usar aquilo para aquilo que você está procurando. Então, você vai tomar posse daquilo que você encontrou e vai utilizar, vai colocar em prática. Né? E quando a gente fala a questão do CEBI, acho que foi muito interessante o que a Regina trouxe também, porque nos fala assim, olha, a gente está trabalhando tanto, está fazendo tanto curso, faz encontro disso, mas o que de fato nós estamos encontrando? O que de fato nós estamos mudando nessa realidade, né? Então, acho que é interessante isso, Regina, da gente até buscar qual é o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Tantos anos nós estamos fazendo. Eu acho que a gente percebe assim, pelo menos na comunidade, né? As pessoas que participam de encontros de estudo bíblico de uma forma comprometida, ele tem uma mudança dentro da comunidade. Ele tem uma postura diferente da comunidade. Inclusive, até de se afastar da comunidade para poder agir na construção do reino fora da comunidade. Né? Então, acho que é interessante isso mesmo da gente encontrar e usar aquilo que encontra. Uhum. E o reunir agora, então. Uma coisa, reunir. Ela reúne as vizinhas e as amigas. Esse verbo reunir. Reunir, primeira coisa, reunir, o que significa? Reunir, ou seja, unir de novo. Né? O que tem a ver esse verbo reunir? Como nós enxergamos isso? Semana retrasada, eu passei na televisão, na TV Aparecida, né? E apareci num programa, porque assim, eu tenho uma favela que eu visito muito, inclusive hoje eu fui na favela, né? Essa favela, fui com meu filho. Inclusive aconteceu algo interessante, né? Meu filho tem 7 anos, e eu tava levando absorventes.
domingo eu levei do pessoal do PCB e hoje foi do PT Solidário. E ele falou, pai, para que é isso aqui, né? Ele tem 7 anos, é difícil explicar. Eu falei, pô, pai, explica. Aí aconteceu de uma mulher vir sangrando pegar o absorvente. Então eu tive que depois explicar para ele. E nessa favela que eu vou, no Canaã, que acontece? Eu converso muito com as pessoas sobre reunir, porque as pessoas lá elas são como pode dizer, não são unidas. Então eu explico para elas sobre as políticas públicas, explico sobre a necessidade de elas se reunirem, porque lá é uma ocupação. Um trator ir lá e derrubar todas as casas é rapidinho, né? E o que eu tenho feito aqui em Taubaté, igual mostrou a TV Aparecida, é tentar reunir as pessoas, a esquerda, né, aqui de Taubaté, que é tão desunidas, para amparar esse povo tão invisível aqui no Vale do Paraíba, né? E primeiro fato, reunir pessoas capacitadas, advogar. Hoje eu tive falou sobre o verbo esperançar, né? Hoje, um advogado, eu até conversei ontem com a dirigente do PT, muito ontem aqui de Taubaté, e eu não sou de partido nenhum, mas hoje um advogado ligou para mim dizendo que estão fazendo um evento da OAB lá em Pinda, que eles querem abraçar o Canaã. Nossa, eu me senti feliz demais, porque lá precisa reunir as pessoas lá para uma luta comum. Eu falo para elas, não importa se você tem sua briga com a vizinha, isso todo mundo tem, mas na hora de lutar, nós temos que lutar junto, porque aqui não vai derrubar a casa de um só, vai derrubar a casa de todos. Mas existe a necessidade de reunir pessoas de fora também capacitadas para ajudar, né? Então aí essa frase reunir, embora não tenha a ver muito com o outro que vocês estão falando, é uma coisa que está no meu coração, reunir. E agora meu pai foi para lá, né? Vocês conhecem meu pai muito bem, né? O seu Brito. Eu não estou podendo participar de muitas coisas agora porque eles estão aqui, mas agradeço por eles estão aqui, né? Porque por eles estarem aqui morando comigo. Mas eu estou podendo participar de muitas coisas presencialmente, como era antes. Mas, assim, o lance de reunir é o que está na minha mente agora. Que bonito, que bonito. Legal, bonito. Muito bem, obrigado. Uma coisa do reunir. Muito bem. Então, o último verbo que aparece é alegrar, alegria, né? Eu acho que o verbo reunir aí com o verbo alegria, desculpa. Sim. O verbo reunir com o verbo alegrar tem muito a ver com a partilha, né, com a comunhão que a gente faz. Depois de um período aí de trabalho e de luta, né? Nós fomos no encontro lá na casa do Salvador, e para mim, né, eu sei que não é uma coisa que não tem a ver com uma luta, não é? Mas poder rever as pessoas depois do período de pandemia, não é? Esse reunir para comemorar, né? Para mim, assim, teve um significado muito grande, né? Um período de muito medo, de muita tristeza pelas perdas, e a gente poder novamente reunir, a gente poder novamente reencontrar, não é? E reencontrar com alegria, né? Foi um encontro muito bacana que o CEBI fez, né? O CEBI de Campinas fez, e o que foi significativo foi poder reunir com as pessoas, reencontrar pessoas presencialmente, né? Não que esse momento aqui não seja um momento gratificante, claro que sim, né? Aqui a gente está convivendo com pessoas de outras cidades, não é? Mas o momento presencial é muito importante também, e ali a gente conseguiu reunir, né? Celebrar uma nova Páscoa, não é? Um novo recomeço de vida pós-pandemia. Mais alguém?
gostaria de partilhar o alegrar. Muito bem, então. Olha, apesar de toda essa nossa conversa, né, que foi colocada, tudo que conversamos, né, uma série de coisas muito significativa, muito legal, a gente se identificou um pouco, né? Nós nos identificamos um pouco com toda essa caminhada que acontece, poderíamos estar trabalhando até mais isso entre nós, né? Mas nós nos identificamos, né, com essa moeda perdida, com essa mulher que procura essa moeda perdida, com esse Deus feminino que procura o homem perdido. Nós nos identificamos com isso, né? E apesar de tudo isso, gente, a dracma perdida apresenta também uma outra proposta, tá? Enquanto essa parábola que está aí, ela apresenta também uma outra proposta, além de tudo isso que nós trabalhamos. Olha, a dracma é uma moeda grega, né? Era uma moeda grega de prata, né? E é usada aí no 1º século depois de Cristo, né? Ela é estampada do lado. Um lado ela traz a face de Atena, né? A deusa Atena, e do outro lado trazia, né? Ou traz, né? Porque tem ela traz a coruja, né? Uma coruja do outro lado. Um lado a deusa Atena, do outro lado uma coruja. E o valor da dracma era em média um dia de trabalho de um assalariado trabalhador agrícola, por exemplo, de um agricultor. Em média, um dia de trabalho, o valor de uma dracma. Tá? E agora, na parábola, a mulher conta o quê? Que a mulher possuía 10 dracmas, certo? E o número 10, como nós sabemos, né, o número 10 tem um significado, e o significado do número 10 é a totalidade. E a totalidade, o que é? A totalidade é a completude. É uma coisa que está completa. É a mesma coisa que você enche uma taça de vinho e não cabe mais nada. Só a taça de vinho já está. Não cabe mais nada. O 10 significa isso, é a totalidade. E ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Certo? 10 significa isso, essa totalidade. Essa completude. Ou seja, quem possui 10 é completo. Vamos supor assim. Quem possui o 10 está completo. Em outras palavras, está salvo. Está completo. Não falta nada. E a parábola fala, que nós vimos e conhecemos, a parábola fala que a mulher perdeu uma dracma, que nós vimos aí agora. Perdeu uma dracma. Sempre lembrando que a figura da mulher como imagem de Deus feminino é a procura do homem perdido, tá? É a imagem do Deus feminino que está à procura do homem perdido. Porque a mulher, ela não depende do homem, ela age por si própria, tá? Dentro da parábola. Olha, perder é sair o quê? Desse perder da parábola, sai o quê? É sair da sua completude, sair da tua totalidade. Unidade. Tá? A unidade consigo mesmo, com Deus. Tá? Ou seja, ela perdeu o quê? Ela perdeu o centro. Ela perdeu o centro. No caso aí, o homem perdeu o centro. Na figura do Deus feminino que busca o homem perdido. Ela perdeu o quê? Perdeu o centro. Perdeu a completude. Tá? E sem o centro, o que acontece, gente? Sem o centro, as 9 não servem para nada. As 9 não têm sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Então a perca da parábola é a perca do quê? É a perca do si mesmo. A perca da completude. A perca da unidade. Tá?
É a perca do si mesmo, a perca dessa completude e a perca da unidade. Essa perda da moeda. E olha, e o que ela faz, segundo a parábola? A mulher vai, acende uma luz. Acende uma luz. E o que já foi colocado aí? Ela acende uma luz. E essa luz acende a luz da casa. Olha que coisa, você vai acender. Alguém falou que está parando energia. Para energia, você acende uma vela, acende uma luz. A luz na casa, cômodo. A luz dessa casa, olha, o nosso coração e a nossa casa. Nós somos a nossa casa, acender a luz de casa também. Da nossa casa. Do meu interior. Alguém falou da minha inteligência. Do meu consciente, do meu inconsciente. Acender essa luz. A luz da fé, que alguém colocou aí também. A luz de Deus. A luz da inteligência. Toda essa luz, o que ela vai fazer? É capaz de clarear o inconsciente. O consciente. Clareia, ou melhor, clarear, a procurar o quê? A procura da completude. Ajudar a procurar o si mesmo. Ou seja, o seu centro. E restaurar o quê? Restaurar a unidade. Ela perdeu uma moeda, ela perdeu o centro, perdeu o si mesmo, está equilibrado. Então ela tem que achar essa moeda, ela tem que procurar essa moeda, porque ela perdeu o si mesmo. E olha, o que ela vai fazer? Isso já foi colocado aí pelo Roberto também. Ela vai varrer a casa. Tá? E a casa toda, incansavelmente, removendo o quê? A sujeira, a negligência do dia a dia. Está removendo isso que nós já falamos, refletimos juntos. Muitos de vocês partilharam isso. Tá? E ela procura com atenção. Que o Roberto falou aí também. Ela procura com atenção. Ela procura de que jeito que ela procura? Ela procura cuidadosamente. Cuidadosamente procura. Com carinho. Cuidadosamente e com carinho. Olha, gente. Procurar cuidadosamente. Ou melhor, procurar cuidadosamente. Entre nós, bem pé no chão. Cá entre nós, entre mim, entre vocês, em cada um de nós. Alguém já procurou alguma coisa que perdeu? Você procurou que você perdeu, não que o outro perdeu, que você perdeu, que nós perdemos. Alguém de nós já procurou alguma coisa que perdeu? Procurou achar. Mas eu não sei se procurou cuidadosamente. Às vezes você revisa o cômodo para achar aquilo que você perdeu. Agora, cuidadosamente, né? Olha, uma diferença enorme esse cuidar. Cuidadosamente. Cuidadosamente. O que significa esse cuidadosamente dentro da parábola? Cuidadosamente significa, o Roberto falou isso, não desprezar as outras coisas. Cuidadosamente, é isso mesmo que significa. Não estou desprezando as outras coisas, mas eu estou procurando com cuidado, sem desperdiçar nada. Sem menosprezar nada. Eu estou procurando com cuidado. Eu preciso achar, mas estou com cuidado. Porque se não tiver cuidado com aquilo, eu acabo perdendo outra. Eu tenho que procurar com cuidado. Com cuidado. E aí deixa transparecer uma coisa muito interessante, gente. Aí transparece que o ser humano, o homem, no caso aí, o ser humano, ele não está só à procura de Deus. Tá? Mas ele está à procura de si mesmo.
do si mesmo. Dessa moeda que falta, Reina, que você falou em nós. Um exemplo. Também a procura do si mesmo. Ele não está só à procura de Deus, ele procura também o si mesmo. O si mesmo. Tá? O si mesmo de sua verdadeira identidade, de sua essência. De sua essência. E olha, gente, a infelicidade, vamos chamar, a infelicidade humana, o que é a infelicidade humana? A infelicidade humana é alienar-se do si mesmo. Quando se aliena do si mesmo, é uma infelicidade total. É uma infelicidade total. E quando se aliena do si mesmo, olha que interessante, quando se aliena do si mesmo, como passa a viver? Passa a viver, sabe como? De máscaras. Não essa máscara salva-vida aqui, ó. Essa máscara. Passa a viver-se de máscara. Hoje eu ponho uma máscara, né? Hoje eu ponho uma máscara, amanhã eu coloco outra, daqui a pouco eu coloco outra, né? A gente vai vivendo de máscara, porque eu perdi o si mesmo, perdi a minha identidade, perdi o eu meu. Passa a viver-se de máscara, vai se mascarando. Olha, gente, e olha, conversão é isso. Conversão é isso, olha. É abandonar a superficialidade. Conversão é abandonar o supérfluo, abandonar as máscaras. Tá? E resgatar o quê? E resgatar o si mesmo. Resgatar o si mesmo. Agora, olha. A mulher encontra uma dracma, encontra a dracma que ela tinha perdido, ela encontra. Ou seja, ela encontra o quê? Ela encontrou a dracma. O que ela encontrou? Ela encontrou o si mesmo. Essa mulher é a configuração do Deus feminino, tá? Que procura o homem perdido. Certo? A mulher, ela encontra a dracma. O que ela encontra? Ela encontra o si mesmo. Ela encontra o si mesmo. Tá? E o que ela faz? Ela convoca quem? Convoca as amigas e vizinhas. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda, encontrei o si mesmo. E olha, quem encontra o si mesmo, encontra um novo relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus. É um nascer de novo. Alguém colocou aí, né? É um ressuscitar, é uma Páscoa, né? Parece que alguém colocou alguma coisa. E é isso mesmo. É isso mesmo. É um nascer de novo. É um nascer de novo. É o que Jesus vai falar para Nicodemos. Se você não nascer de novo, meu, entendeu? É esse nascer de novo. E olha, não encontramos o si mesmo, olha gente, nós não encontramos o si mesmo sem encontrar a imagem de Deus em nós. O encontro do si mesmo é um encontro com quem? É um encontro com Deus. É um encontro com Deus. Agora, olha, perguntamos assim. Mesmo. E o que é esse si mesmo? Porque é o si mesmo. Não é encontrar-se consigo mesmo. O que é o si mesmo? Que aparece, que a parábola deixa transparecer que a mulher perdeu. O homem, né? Perdeu, por exemplo. O que transparece aí? O que é o si mesmo? O si mesmo, eu já falei, não é encontrar-se consigo mesmo, tá? O encontrar-se consigo mesmo envolve o quê? Envolve um dualismo. Existe um e existe o outro. O si mesmo não é isso.
Não é encontrar-se consigo mesmo. É encontrar o si mesmo. O si mesmo. Então, gente, olha, o si mesmo é o que Deus, no início, pensou que deveríamos ser. Entenderam? O si mesmo é o que Deus pensou no início que nós deveríamos ser. Ninguém nasceu à toa. Ninguém está aqui fazendo piquenique. Ninguém está aqui de passagem. O si mesmo é o que Deus, no início, pensou que iríamos ser. Que deveríamos ser. Tá? Que deveríamos ser. Ou seja, é o encontro do que a Deus em nós. O Deus em nós, vamos por assim. É o encontro do que há em tá? É o encontro do que há de Deus em nós. Esquece si mesmo. O que Deus pensou em nós no início, né? Que nós tá? Olha, então a dracma perdida, ela é a dracma perdida e é encontrada, né? A dracma perdida e é encontrada. Nos coloca em contato com o nosso verdadeiro eu, com o nosso si mesmo, ou seja, com o que Deus, no início, pensou que nós deveríamos ser. Então, essa palavra, né, ela vem resgatar aquilo que estava perdido. Ela vem resgatar o que estava perdido. Ou seja, o núcleo divino em nós. O núcleo divino no ser humano. O núcleo divino no homem. Ela vem resgatar isso em nós. E chama o quê? E é um chamado. E chama para quê? Chama para a verdadeira realização. E que é o resgate do que perdemos. É preciso resgatar o que perdemos. Olha quantas coisas ali mesmo no nosso irmão ali que no começo dizia, olha, eu estou perdendo a minha fé, estou perdendo isso aqui. Resgatar isso, não é uma pessoa que vai me roubar a fé. Não é fulano que vai me roubar a fé, não é ciclano que vai me roubar a fé. A minha é Jesus Cristo, nada vai me roubar a fé. Estou falando que resgatar essa fé, com outros olhos, com outro pensamento, resgatar o si mesmo. Esse Deus que há em nós. Esse Deus que há em nós, que é o si mesmo. O que ele pensou em mim, né, desde o princípio, que eu deveria ser. Olha, e eu penso, gente, que todos nós, enquanto sebianos, que todos nós temos muito o que procurar ainda. Nós temos muito o que procurar. Muito o que procurar. E olha, e principalmente, gente, principalmente em tempo de pandemia. Quanto não perdemos? Tempo de pós-pandemia, que está se aproximando dessa pós-pandemia. Temos muito o que procurar, resgatar o que perdemos. Quantos grupos de sebi nós não perdemos nessa história? Precisamos procurar, resgatar essas coisas. Resgatar esse si mesmo, que é a nossa identidade enquanto sebianos e sebianas, um exemplo. Né? Quantas coisas perdemos. Agora, olha, gente, uma coisa eu garanto para vocês. É mais fácil nós acharmos juntos. Procurar juntos. O que nós perdemos se vamos resgatar juntos. Por isso que precisamos estar unidos, juntos. E essa moeda, e essa dracma perdida, ela nos traz esse resgate do si mesmo em cada um de nós, sebianos e sebianas. Nos dê força para essa caminhada, para essa história. Tá?
Muito bem, então, já é 10 horas. Tem alguma coisa aí para a gente encerrar? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Mas foi muito boa a nossa partilha, a nossa conversa, nossa colocação, nossa posição, tá? Pode falar aí. Pode falar, Thalita. Obrigado, boa noite por você, para todos. Tá meio baixo o som, Thalita. Oi? Tá um pouco baixo. Tá baixo? Deixa eu ver se eu falo mais alto. Eu quero só agradecer pela maravilha que foi esse encontro que o irmão nos colocou aí, a participação de todo mundo. Eu peguei. Tá muito baixo, não tô te ouvindo. Nossa, é mesmo? Melhorou ou não? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho só. Melhorou agora? Falar de perto. Eu estava dizendo, eu só quero agradecer pela participação de todos e também o que o irmão Reinaldo nos colocou aí. Foi muito boa a partilha, apesar de eu pegar pela metade, mas o que eu peguei aqui é um conteúdo para a vida toda que eu vou estar praticando e levando para reencontrar com vocês, com Deus e com todo mundo. Amém? É isso que eu queria colocar. Muito bem, obrigado. Mas alguém queira partilhar, fica à vontade, é só partilhar. A gente já pode ir colocando como oração, né? As nossas colocações. A gente já aproveita e faz nossa oração final, nossa mística final. Uhum. Eu só queria ver assim, se a gente define aqui, ou deixa para a coordenação, quando o nosso próximo encontro, se vamos ter um encontro em janeiro. Imagino, um ponto de vista meu, eu imagino que nós podemos deixar para fevereiro, lá para o meio de fevereiro, porque janeiro, muita coisa está acontecendo ainda aí, né? Lá mais para o meio de fevereiro, mais ou menos dia 20, mais ou menos essas datas nossas aí. A gente está tentando terceira quarta-feira, segunda ou terceira quarta-feira do mês, a partir de fevereiro. A gente precisa ver os feriados, senão... Aí, então, a coordenação se reúne antes para ver o tema e data. Tá bom, beleza. O que vocês sugerem? Vocês estão gostando do jeito que está sendo feito? Algum tema que vocês gostariam? Isso aqui é para nós, sebianos e sebianas, né? Acho que depois a gente podia fazer um formuláriozinho desses do formulário Google, né, de avaliação, que nem o pessoal faz. Porque o nosso trabalho, a proposta do nosso trabalho é ser bem livre assim mesmo. Então, quem quer participar, participa, quem tem disponibilidade, participa, tá? Então, vamos deixar bem solto assim mesmo, bem livre, né? Sem muita formalidade, eu acho, né? Né, que nós combinamos isso, né? Fica tranquilo, assim. Porque aqui, na verdade, nós participamos todos nós, né? Todos nós participamos. Pode falar. Bíblia com pipoca, né? A pipoca nos libera, nos deixa bem soltinho. Muito bem, então. Mais alguém? Então, a gente pode levantar os nossos símbolos que a gente trouxe. Meu marido levou o feijão para jantar, o feijão não está mais aqui, ficou a vela. Muito bem. Então, nós, né, reunidos, né, unidos novamente, né, unidos de novo, né, para juntos, né, sempre juntos, refletir, meditar, procurar os melhores caminhos. Não só para nós, mas todas essas pessoas que vivem e convivem conosco, para que nós possamos bem cumprir a nossa missão,
enquanto propagadores da palavra de Deus. A palavra é dele, nós somos propagadores, enquanto sebianos e sebianas. E que ele nos dê força e coragem, e que esse tempo de advento nos preencha dessa esperança que foi colocado aqui nos corações de cada um de nós, e que nós nos alimentamos dessa fé, dessa luz que ilumina a nossa história, a nossa caminhada, né? E que a Bíblia seja sempre para nós a luz que ilumina nossos passos. Então, por tudo isso, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é agora e sempre. Amém. Que a deusa, que é mãe e pai, falamos, né, esse Deus que é menino e menina. Então, que esses dois lados de uma mesma moeda nos ajude a gente a procurar nossa inteirice de ser. Com muita luz, com feijão, com livro, com máscara. E que 2022 a gente possa, quem sabe, se encontrar pessoalmente, né? A gente está pensando em fazer um encontro em cada região, em São Paulo, em Campinas, num lá na Rio Grande do Sul, na Baixada Santista, que é lá em Vinda também, né? Então, que a gente possa se encontrar. E que essa força virtual se torne uma força pessoal. E que o CEPI se espalhe mais aí pelo Estado, porque nós precisamos muito desenvolver essa fé no libertador. Precisamos achar moedas e ajudar as pessoas a acharem suas moedas também. Até mais então? Oi? Até mais então. Tá certo. Não vamos cantar nada? Pode cantar. Quem canta, pode cantar. Continua gravando aí. Este pão de verdade. Não. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Deixarem poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade destas margens secretas do mar. Deus criou o infinito pra vida externa. É Jesus esse pão de verdade, vier pra comungar com a luta sofrida do povo que quer por vós perdeis lugar. Comungar por nós menino, vier pra incomodar com a fé e esperança nos passos e a vão chegar. Temos para incomodar, né? Então, que 2022 a gente possa incomodar bastante. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom, muitas bênçãos para vocês, famílias, seus trabalhos. Muito obrigada. Boa noite, tchau. Geraldo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.